Bom, sem spoilers aqui, mas eu acho que as definições de fanservice foram atualizadas com sucesso. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre, sem spoilers, sem qualquer tipo de revelação, não se preocupem, eu vou falar um pouquinho sobre Deadpool e Wolverine, novo filme da Marvel dirigido pelo Shawn Levy. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, estamos aí finalmente, pessoal. Eu digo finalmente porque eu passei boa parte desse primeiro semestre fazendo um longo especial sobre os filmes dos X-Men, da saga mutante, justamente para esse grande crossover de Deadpool e Wolverine, que é também o único filme da Marvel Studios de 2024. É uma espécie de correção de curso depois do ano bem complicado que eles tiveram em 2023. Então, finalmente chegou, né? É um dos filmes mais aguardados do ano, tem uma grande expectativa também no lado de bilheteria, que vai ser muito interessante discutir nos próximos vídeos. Mas vamos lá, né? Como que esse filme aconteceu, como que esse projeto veio a aparecer? Ele começa naturalmente quando os dois primeiros filmes do Deadpool com o Ryan Reynolds são gigantescos sucessos de bilheteria, o primeiro em 2016 e o segundo em 2018. Naquele mesmo ano, a Fox já tinha planos de fazer um Deadpool 3 e também de expandir aquele universo com o spin-off do Cable, um spin-off da X-Force que chegou muito perto de acontecer e até aquele corte estranho de Natal do Era Uma Vez um Deadpool, que também saiu em 2018. Porém, o que acontece no meio do caminho, claro, né, eu já mencionei muito aqui nos vídeos de X-Men, é o fato de que a Fox é comprada pela Disney, e isso traz uma grande sacudida criativa e administrativa em ambos os estúdios. E claro, né, quando a Fox foi comprada pela Disney, todo mundo só queria saber o que ia acontecer com os X-Men, o que ia acontecer com aqueles personagens, com os mutantes. E o Deadpool, naquele período, era o personagem que estava dando mais certo, né? A saga X-Men estava decaindo com o X-Men Apocalipse, que eu gosto, e o Fênix Negra, que foi um encerramento bem abaixo da média para a franquia. Então o Deadpool era aquele elemento que eles com certeza iriam preservar e manter. E, dito e feito, já em 2019, o Ryan Reynolds começa a conversar com a Marvel Studios, com o Kevin Feige, e o próprio Feige diz que o Ryan Reynolds chegou com uma grande variedade de ideias de como eles poderiam integrar o Deadpool no universo da Marvel, no MCU. Algumas conversas começam a acontecer, roteiros são encomendados, o primeiro deles pelas irmãs Wendy e Lizzie Molyneux, que trabalharam na animação Bob's Burgers, mas o Ryan Reynolds sempre mantém por perto o Rhett Reese e o Paul Wernick, que escreveram os dois primeiros filmes e que eles mesmos, a trinca, costumam escrever os filmes de Deadpool, né? O roteiro das irmãs não é utilizado, então começa aí um longo processo criativo para eles encontrarem o tipo de filme que eles queriam fazer. O David Leitch, que dirigiu Deadpool 2, foi convidado para voltar, ele chegou a ter conversas e reuniões, mas como a gente vê, né, a agenda do cara é muito cheia, ele já foi pro Trem-Bala, pro dublê esse ano, então ele acabou não retornando. E é quando o Ryan Reynolds trabalha com o Shawn Levy no filme Projeto Adam da Netflix, que os dois se tornam muito amigos. O Shawn Levy fala muito bem do Ryan Reynolds em tudo quanto é entrevista, e o Ryan Reynolds convida o Shawn Levy para dirigir o Deadpool 3, né? Parecia ser algo inevitável, até porque o Shawn Levy também já dirigiu o Hugh Jackman algumas vezes. Eles começam a trabalhar na história, o Shawn Levy também está acreditado como roteirista, assim como o roteirista Zeb Wells, de séries da Marvel como Mulher Hulk, né, que também envolve quebra de quarta parede. Eles trabalham duro para encontrar uma história que se sustentasse e fosse boa bastante, né? Eu cheguei a ler que o desenvolvimento demorou bastante, que eles quase cancelaram o projeto porque eles não estavam encontrando uma maneira do Deadpool ser relevante nesse universo, mas aí diz a lenda, né, isso é o que eles estão falando, eu não sei o que aconteceu de verdade, que o próprio Hugh Jackman ligou para o Ryan Reynolds e disse que ele gostaria de reprisar o papel do Wolverine ao lado dele, né? O Hugh Jackman já tinha aposentado o Wolverine no Logan, do James Mangold, foi um grande, muito dramático filme, então isso veio com uma surpresa para todo mundo, mas quando você tem o Wolverine como um grande elemento da história, ele se torna exatamente o que os roteiristas estavam precisando. Então, no final de 2022, eles anunciam oficialmente que Deadpool e Wolverine vai ser o tema central desse terceiro filme do Deadpool, que também iria apresentar o mercenário falastrão no MCU, né? Então, não sei, né? Não sei se foi tão romantizado assim, não sei se teve
uma ligação e um grande saco de dinheiro chegando na casa do Hugh Jackman, né? Não dá pra saber, pelo menos não agora, por muitos anos, mas o que a gente pode saber é que Deadpool e Wolverine chega aos cinemas nessa quinta-feira, é um filme, uma grande expectativa, todo mundo tá muito animado, ainda mais pelas especulações de participações, de cameo e fanservice, e se essa é a sua preocupação principal, eu acho que você não vai se decepcionar com esse filme, eu acho que ele entrega exatamente no que diz respeito ao humor, às piadas, às surpresas. Porém, se você quer algo um pouquinho a mais, como uma história, personagens, desenvolvimento, coisas que os dois primeiros filmes do Deadpool tinham, eu acho que aí ele pode ficar devendo um pouco. A história do filme segue Wade Wilson, vivido por Ryan Reynolds, que tenta desesperadamente entrar para o grupo dos Vingadores no MCU. Quando ele é recrutado pela agência temporal da TVA para salvar seu universo da destruição, ele precisa se aliar a uma nova versão do Wolverine, vivido por Hugh Jackman. Ok, eu vou tentar fazer isso sem spoilers, tá? Dependendo da repercussão desse vídeo, se vocês gostarem e quiserem, comentem aí, por favor. Eu posso fazer um vídeo com spoilers para falar um pouquinho melhor sobre detalhes que não vão entrar nesse vídeo, mas fiquem tranquilos, sem spoilers, nada disso por aqui. É um filme bem metalinguístico, como o próprio Deadpool sempre foi, né? Ele tem essa habilidade de conversar com o público, de enxergar além das restrições do roteiro, das câmeras. Eu, pessoalmente, sempre quis ver o Deadpool indo um pouquinho mais além disso, sabe? Eu nunca vi o Deadpool brigando com o diretor do filme, quebrando uma câmera, isso é algo que poderia ser interessante. Sinto que a Mulher Hulk fez a melhor quebra de quarta parede de todos esses filmes, na minha opinião, mas essa ideia de que a Disney comprou a Fox e de que ele quer entrar para os Vingadores é algo muito orgânico, natural, rende boas piadas, boas referências. Algumas delas são bem óbvias, né? Tipo, ai meu Deus, por quantos minutos você consegue alongar uma cena onde Ryan Reynolds e a Blind Al falam sobre cocaína, sobre codinomes de cocaína? O humor é relativo, não funciona muito comigo assim, sabe? Mas eu gosto das piadinhas, das pequenas referências, das pequenas tiradas que o Deadpool faz. Isso é muito legal e dá margem a uma história que, na minha opinião, é completamente sem sentido, sabe? Eu acho que todos os eventos e as motivações não tem para que existir. Tem esse burocrata do Matthew McFadden, que é esse grande ator aí do Succession, né? Ele tá muito divertido aqui. Ele contrata o Deadpool para ir para a linha do tempo sagrada dos Vingadores, então você tem que ter pelo menos assistido a série do Loki da Disney Plus para entender a base da história. Eu vi só a primeira temporada, não vi a segunda. E aí, mas na verdade você descobre que o plano dele é acelerar o processo de destruição da linha do tempo do Wade. Aí o Wade vai contra a TVA para encontrar esse Wolverine, eles acabam, né, num outro lugar que é uma espécie de vácuo onde diversos elementos e personagens vão quando eles são descartados pela agência, e aí é onde boa parte do filme acontece. E durante boa parte, ele é bem inspirado naturalmente numa dinâmica de buddy cop, né? Onde você tem o piadão, o cômico, que é o Ryan Reynolds como Deadpool, e o cara mais sério, o ranzinza, que é o Wolverine do Hugh Jackman. E isso, como você pode imaginar, funciona muito bem. Eu acho que o Ryan Reynolds é sempre muito afiado e divertido como Deadpool, e ele tá muito mais tempo sob a máscara nesse filme, bem mais do que nos anteriores. E o Hugh Jackman não tem nem o que comentar, né, pessoal? O Hugh Jackman como Wolverine é tiro certo, é maravilhoso, é sempre ótimo. Ele ainda consegue encontrar elementos diferentes do que ele pode fazer com o Wolverine, né? Ele é amargurado e deprê e boca suja como o do Logan, ele também tem seus traumas, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho mais selvagem, furioso, próximo dos quadrinhos, né? Não só pelo traje amarelo, mas por alguns dos comportamentos. Eu gostei de ver como esses dois ficam se bicando, como eles têm brigas bem violentas entre si, porque o gore no Logan era um pouquinho mais realista, era um pouquinho mais de você sentir aquela violência. Aqui é um pouquinho mais cartoon, é um pouquinho mais divertido. Então você vê o Wolverine enfiando a garra dele na cara do Ryan Reynolds e ele começa a berrar. É engraçado, é divertido. Então acho que eles conseguem aproveitar isso, né? O Shawn Levy citou filmes como Fuga à Meia-Noite e o 48 Horas como inspirações, né, do tipo de humor, de dinâmica que ele queria. Eu acho que ele acerta bem, eu acho que isso funciona. Eu só não acho que o roteiro funciona quando ele quer trazer um arco emocional. Porque, tipo, vai... O que eu achei o grande problema de Deadpool Wolverine? Esse filme não diz nada. Eu acho que ele não tem uma mensagem, um conto. Tipo, eu não digo uma mensagem do tipo assim... Ah, mensagem, algo que o filme tem que seguir. Mas, sabe... O primeiro Deadpool é uma história de amor, o segundo Deadpool tem toda aquela história sobre ele querer recuperar a Vanessa, sobre ele formar uma espécie de família disfuncional. O terceiro Deadpool tenta criar uma espécie de redenção para essa variante do Wolverine que a gente nunca conheceu antes, tá?
E beleza, o Hugh Jackman entrega, ele faz o trabalho dele muito bem, mas qual é o sentido da gente se importar com a redenção de uma versão do personagem que não é a que a gente conhece, que a gente acabou de conhecer nesse filme? Isso não faz sentido pra mim. Isso me parece um esforço meio desnecessário e pífio, porque, no fim, nada disso importa, sabe? Esse é o meu problema com esse filme, porque a gente tá lidando com personagens que não estão necessariamente dentro de uma história, que sabem que estão num filme, mas ao mesmo tempo eu sinto que os dois primeiros Deadpools tinham um carinho e um coração muito maior com a própria figura do Wade Wilson, enquanto esse aqui, o grande mote é aproveitar as participações, as cameos, é fazer piada com a Fox o tempo inteiro, que de certa forma é um pouquinho grosseiro na minha opinião, e beleza, o filme vai te entregar muitas cameos, muitas participações, então cuidado com os spoilers, algumas já foram entregadas e spoiladas até pelo próprio marketing do filme, e é legal, é divertido, eu não vou negar. Tem participações aqui que eu não imaginava, que eu não achei que seria possível, e que é super legal, tipo, ah, legal, olha, fulano, ciclano, de novo ali, é engraçado, é divertido, rende pelo menos de uma das pessoas aqui, uma grande performance que eu adoraria falar sem spoilers, com spoilers na verdade, mas no geral é só isso, são participações vazias. É tipo uma sketch do Saturday Night Live. Apareceu, você gostou, você bateu palma e você já esqueceu. Eu já tô esquecendo de quase tudo, sendo bem sincero. É bacana, é legal, mas é escapista. E eu acabei lembrando até de um filme que eu nem gosto tanto, que é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que também se vendeu nessa ideia das cameos, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, desse grande fanservice com o mito do Homem-Aranha. Mas, né, apesar dos problemas daquele filme, que não são poucos pra mim, ele ainda tinha algo a dizer, ele ainda tinha um arco de como o Homem-Aranha vai amadurecer e se tornar aquela versão ideal do personagem. De novo, Deadpool e Wolverine, pra mim, não disse nada. E eu acho que essa franquia, esse universo dos X-Men, dos mutantes, sempre teve algo a dizer. Mesmo nos piores filmes, e a gente sabe que alguns deles não foram muito bons, eles nunca perdiam o foco da história. Eles sabiam o que eles queriam fazer. O Deadpool e Wolverine parece mais um grande fanservice. E é exatamente isso que muitos de vocês vão querer ver, show. Não estou julgando, seja feliz, é isso. Esse filme vai fazer muito dinheiro, mas eu sinto que ele poderia ter feito muito mais. Eu sinto que ele não deveria ter esquecido da história, do que realmente vai te manter intrigado e lembrando de tudo isso, sabe? Tem até aquele efeito estranho de quando tem essas participações do filme ficar em silêncio, né? Tipo, porque eles sabem que esse é o ponto em que todo mundo no cinema vai aplaudir. Quando você estiver vendo em casa, você não vai aplaudir, né? Então vai soar um pouco datado e um pouco estranho. E olha, esse vazio emocional e de história que tem no Deadpool Wolverine, infelizmente se traduz também para a parte cinematográfica, para o cinema do Shawn Levy, que é um diretor que eu gosto bastante. É um filme que, para mim, ele tem uma cara de Disney Plus, de telefilme, porque não ousa muito na parte de enquadramento, de movimento de câmera, de visual. É mais um trabalho horroroso do George Richmond, que fotografou o Argylle desse ano. Eu sei que o Deadpool Wolverine está num lugar descrito como vácuo, o vazio, que é um longo deserto assim, mas pelo amor de Deus, não precisava ser tão cinza, feio e chapado de se assistir, né? Eu acho que isso torna a experiência bem mais maçante e não muito interessante. Eu acho que o Shawn Levy até consegue embalar algumas cenas de ação legais. Eu acho que tem duas em especial que vêm acompanhadas por canções pop muito famosas, que são muito legais, que tem uma delas tem um plano de sequência muito divertido, mas a maioria delas, especialmente aquelas que envolvem mais agressividade, mais movimento de câmera, são meio ruins, assim. Tem uma que envolve vários personagens, várias cameos, assim, lutando, que eu achei realmente terrível. E olha, isso vem do Shawn Levy também, mas vem de toda uma questão do departamento de figurino, de maquiagem, de efeitos, mas, sim, não é spoiler, tá? O Wolverine vai usar máscara nesse filme, vocês já viram fotos e desenhos aí. Meu Deus, tem um motivo pelo qual o Wolverine nunca usou uma máscara live action, tá? Eu sei que o pessoal vai gostar, provavelmente. Na minha sessão de imprensa, parecia uma excursão de escola, tava todo mundo gritando e aplaudindo. Mas achei horroroso. Eu achei a máscara do Wolverine em live action uma coisa tenebrosa de ruim. Eu acho que nem tudo tem que ser 100% fiel aos quadrinhos, tá? O rosto do Hugh Jackman consegue ser muito mais interessante e icônico do que o treco que botaram na cara dele, sendo bem sincero. Olha, gente, Deadpool Wolverine não é um filme ruim. Eu não senti que foi uma experiência desagradável, eu não fiquei entediado, até porque o Deadpool sempre ficava me lembrando em qual ato do filme a gente estava, né? Ele sempre vira pra câmera pra falar disso.
Tem algumas coisinhas legais, eu nem mencionei aqui, mas a Emma Corrin, como a Cassandra Nova, que é a principal vilã desse filme, tá excelente, ela é muito carismática, eu conheço ela da série The Crown, ela era a jovem princesa Diana, e aqui ela tá se divertindo a beça, eu queria ter visto mais dessa personagem, porém, eu acho que Deadpool Wolverine é um filme que ele vai te entregar muito fanservice, muitas cameos, muitas piadinhas, algumas bem mais óbvias do que outras, mas eu fico um pouco triste de pensar, poxa, o Hugh Jackman, ele saiu da aposentadoria do personagem pra simplesmente fazer uma piada, pra fazer algo que por mais que ele se esforce, você vê essa performance, no fim, é um filme que não tá preocupado em dizer nada, ele quer só te distrair, te entreter, e às vezes é só isso que a gente quer, às vezes é só isso que a gente precisa, mas analisando o legado dessa franquia, o quão alto esses filmes já conseguiram mirar, e o próprio Deadpool original mirava muito mais alto do que esse, ele é um pouquinho decepcionante, sendo bem sincero. Eu acho que ele é um produto feito a toque de caixa para servir o que a Marvel precisa agora, para fazer $1 bilhão em bilheteria, quem sabe, né? Porém, eu acho que no sentido de ser um filme que a gente vai lembrar por vários e vários anos, eu não tenho certeza se vai ser um desses títulos assim, não como o primeiro Deadpool ou o primeiro X-Men. Pra Deadpool e Wolverine, eu dou uma nota 6. Vamos ver, eu acabei de assistir o filme, eu talvez assista de novo no final de semana, porque esse é um filme que muita gente vai querer ver, né? Então deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Deadpool e Wolverine e se vocês têm interesse de ver um vídeo com spoilers aqui no canal. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.